Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wagner Villa. A maioria de vocês já me conhece, né? Nós estamos aí tentando ajudar, né, na Abomate, dentro dessa área de cuidado integral dos nossos obreiros, dos nossos pastores, missionários. E o pastor John Lennon me pediu uma ajuda para compartilhar com os irmãos algumas experiências, algum ensino dentro da área de comunicação com apoiadores, igrejas enviadoras e falar um pouco sobre cartas informativas. Então eu fiz aqui um materialzinho não muito comprido que fala sobre equipe de apoio ministerial. E esse é um conceito que nós usamos bastante em missões dentro da missão que nós trabalhamos, né, Jocum. E através dos anos a gente tem feito esse tipo de trabalho e desenvolvido, né, a equipe de apoio ministerial. Eu queria ler Filipenses capítulo 1, verso 3 a 5, que diz o seguinte: Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. É Paulo escrevendo para eles, né? Quando oro por vocês, o meu coração se enche de alegria por causa de toda a maravilhosa ajuda de vocês em fazer conhecido o Evangelho de Cristo, desde a ocasião em que vocês ouviram pela primeira vez até agora. Então, Paulo está aqui agradecendo ao Senhor por algumas coisas interessantes, né? Ele diz no início do capítulo 3, ele diz: Eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que lembro de vocês. Agradecimento e lembrança são coisas muito importantes na formação de uma equipe de apoio. Essa intencionalidade dos nossos corações de agradecer a Deus por aqueles que nos ajudam no campo missionário, né? E outro fator importante é a questão de lembrar daqueles que nos ajudam, tá bom? Então isso é muito importante, o exemplo de Paulo aqui é muito legal, né? O verso 4 diz assim: Quando oro por vocês, meu coração se enche de alegria. Esse é um fator importantíssimo no desenvolvimento dessa equipe de apoio ministerial. Às vezes eu já vi e já fiz esse erro no início da minha carreira missionária de olhar apenas para as pessoas e igrejas como fonte de renda, como fonte de receber alguma coisa, mas não dar muita coisa para essas pessoas, da minha parte para eles, ou para essas igrejas que nos apoiam. Então, Paulo diz assim: quando oro por vocês, meu coração se enche de alegria, e orar por eles é uma responsabilidade nossa. Por que que ele ora? Por causa de toda a maravilhosa ajuda de vocês em fazer conhecido o Evangelho de Jesus Cristo. Então, reconhecer a ajuda da igreja, da convenção, de pessoas que nos ajudam orando por nós, é fator importantíssimo, por causa de toda a maravilhosa ajuda de vocês. Então, é reconhecer e é expressar isso para quem nos ajuda, tá bom? Desde a ocasião em que vocês ouviram pela primeira vez até agora. Ou seja, a participação desse pessoal, né, dos filipenses no ministério de Paulo foi desde o início do ministério de Paulo entre os filipenses. Então, eles acompanharam o ministério de Paulo por todo o tempo que ele serviu nessa terra, né? Desde quando eles começaram a conhecer o Evangelho até Paulo ser levado para estar com Jesus. Então eu quero trazer esse assunto para você, meu irmão, minha irmã, para te motivar a levantar uma equipe de apoio ministerial.
Eu quero te dar algumas razões por que você deve fazer isso, tá? Vamos mudar aqui. Muito bem. Primeira razão é que nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Fala sério. É uma coisa que nós precisamos, é tanta coisa para fazer, é tanta atividade, que não dá para fazer sozinho. E a gente vê o exemplo de Jesus, a gente vê o exemplo de Paulo, né? Quando nós tentamos fazer tudo sozinhos, o que acontece é o estresse exagerado, é o que muitas, agora a psicologia está trazendo, né, uma palavra em inglês chamada burnout, que é o excesso de cansaço relacionado com o trabalho a ser feito. Uma outra boa razão é para nos ajudar a prestar contas. Quando você tem uma equipe de apoio, você contacta eles, você telefona para eles, manda mensagens, manda cartas informativas, você automaticamente está prestando contas daquilo que você está fazendo no campo, e isso é saudável. Quando nós não prestamos contas daquilo que nós fazemos, nós paramos, nós não produzimos como deveríamos, nós não temos motivação suficiente para caminhar. Outra razão, envolve outras pessoas na obra de Deus. Eu lembro que muitos anos atrás, antes de irmos para Taiwan, eu já tinha uma boa equipe de apoio e eu fui visitar uma igreja numa certa cidade e conheci um pastor muito legal, gente boa demais, com uma visão de missões grande. E ele me perguntou, Wagner, como é que está o seu sustento? Como é que está o seu apoio? Eu falei, pastor, eu preciso ainda levantar mais mantenedores, mais intercessores, né? E eu estou pensando em fazer panfletos ministeriais. Essa é uma outra coisa importante. Panfletos ministeriais. E conversamos ali, depois eu saí, fui embora, viajei, voltei para a base da Jucum onde eu estava. E alguns dias depois ele ligou para mim e perguntou, Wagner, você conseguiu fazer os panfletos? Eu falei, pastor, eu consegui mandar fazer 5.000 panfletos. E eu estava super feliz com isso. Super, super feliz. 5.000 panfletos. Bem feitos, bem bonitos, sabe? De qualidade mesmo. E ele falou para mim assim ao telefone, ele disse assim, Wagner, faça 10.000. A nossa igreja vai pagar os outros 5.000. Eu disse para ele, pastor, 10.000? Eu não sei para onde eu vou mandar 10.000 panfletos. Na minha cabeça era mais, exageradamente, muito mais do que eu pensava em termos de distribuição de panfletos. Mas aí eu fiz um exercício. Eu sentei e coloquei na ponta do lápis todas as igrejas que eu conhecia e quantas pessoas mais ou menos eu tinha visto em cada igreja quando eu fui visitar eles. E fui relacionando os nomes dos pastores, as igrejas, e, né, estados e tudo mais. E aí eu somei mais ou menos o número de membros ou de pessoas que eu vi em cada igreja, somei tudo junto. E, curiosamente, o número deu aproximadamente 10.000 pessoas. Ou seja, eu poderia fazer com tranquilidade 10.000 panfletos e enviar para todas as igrejas que eu conhecia. E assim eu fiz. 10.000 panfletos e coloquei em envelopes, né, mais ou menos a quantidade que eu tinha calculado para cada igreja e mandei para estas igrejas. Você pode perguntar, e o resultado disso? Você teve retorno deste investimento? E eu digo assim, claramente que fisicamente não tive. Pouquíssimas pessoas me retornaram. Eu não sei se os pastores distribuíram os panfletos que nós fizemos,
mas eu acredito piamente que o Senhor estava naquele projeto, né, de desafio, porque os números bateram com o desafio que aquele pastor me deu e os números das igrejas, das pessoas nas igrejas que eu conheci. Então eu entendi aquilo como uma direção do Senhor que deveria obedecer, mas também aquilo serviu para abrir os meus olhos para ver quão grande era a minha equipe, o potencial da equipe de apoio que eu tinha, não é? E é claro que esse potencial estava também ligado com o fato de que por anos eu e Rosana mantínhamos contato com aquelas igrejas, todas as vezes que nós vínhamos ao Brasil, a gente fazia, né, aquela trajetória de visitar todas as igrejas que nós tínhamos relacionamento, né? Então aqui vai o meu primeiro desafio para você, meu irmão. No último ano, 2022, quantas igrejas você visitou para falar do trabalho que você tem feito, para prestar contas do trabalho que você tem feito, né? Em novembro do ano passado, nós tivemos a Abomat, né? A, na reunião da Abomat, é possível termos esse contato com outros pastores de outras igrejas, inclusive até pedir oportunidade de testemunhar. Às vezes o programa é um pouco apertado, né? Mas tá aí uma sugestão para nós da diretoria, né? Abrirmos oportunidades para missionários nossos testemunharem na Abomat. Ainda que sejam testemunhos de 5 ou 10 minutos, bem concisos, bem direto ao ponto, isso anima o pessoal a participar do seu ministério. Outra razão é que nós desenvolvemos amizades duradouras. Tem uma senhora que começou a apoiar em oração e financeiramente a minha esposa, nós nem éramos casados ainda, quando a minha esposa ainda trabalhava no Amazonas, né? Ela faz isso até hoje. Minha esposa fez o curso preparatório da Jucum em 87 e 89 ela foi para o Amazonas. Desde 89 até agora, essa senhora é uma das maiores intercessores do nosso ministério. Então, nós fazemos amizades duradouras. Nós contribuímos com o investimento na vida das pessoas em relação a missões também. Uma outra razão é que aumenta o raio de ação da igreja. Você pode pensar, ser tendencioso a pensar só no seu raio de ação aonde você está. Por exemplo, eu pastorei a igreja do Vale de São Domingos, né? E eu posso me resumir em apenas olhar para o contexto de Vale de São Domingos. Mas se eu expandir a minha equipe de apoio para a PIB de Lacerda, a PIB de Mirassol, a PIB de Araputanga e assim por diante, eu vou fazendo com que o raio de ação do trabalho missionário que está sendo feito em Vale de São Domingos toque as outras igrejas e motive as outras igrejas. Então, pensa em expandir o raio de ação da sua igreja em relação a missões, tá bom? Outra razão é abre oportunidades para outras pessoas participarem orando, ofertando e indo. O ano passado eu visitei uma igreja em Cuiabá, a PIB de Cristo Rei, pastor Akiyama, grande amigo meu de muitos anos, desde a adolescência, né? Ele me chamou para pregar na igreja dele para falar sobre missões, né? Então, esses convites são preciosos. Há 2 semanas atrás eu visitei a PIB de Mirassol, né? Pastor Rafael me recebeu super bem. Pastor Gladstone estava em viagem de férias, mas eu fui em Mirassol e a única coisa que eu pedi ao pastor Rafael foi 10 minutos para que nós pudéssemos compartilhar um pouquinho do que tem acontecido em Vale de São Domingos.
Então, isso é precioso. A igreja tinha bastante gente na igreja, lá em Mirassol, e eu pude, depois do culto, conversar com algumas pessoas, né, eu e Rosana, e responder perguntas, falando sobre missões e tudo mais. Então, invista, invista tempo visitando outras igrejas. Pode ser que a sua igreja local pense assim: ah, mas você tem que pastorear aqui, você tem que focar aqui. Para que você vai ficar visitando outras igrejas? E aí vem a sua oportunidade de educar a igreja para missões. Se você conseguir explicar para a sua igreja por que visitar outras igrejas e falar do trabalho que está sendo feito na tua igreja aí é importante, você vai ajudar a igreja a ver missões com outros olhos. É uma parte de educação mesmo. Cabe a nós, missionários, educarmos as igrejas em que a gente serve, tá bom? Outra razão, ajuda a minimizar o sentimento de solidão do obreiro no campo. Por quê? Porque outras pessoas vão estar orando por você, outras pessoas vão estar interessadas em visitar a sua igreja. Pessoas podem pegar o teu número de telefone, o seu e-mail, né, e ligar para você de vez em quando. Vai que, né, vai que num momento de oração, Deus fala com aquela pessoa e o Senhor diz assim: liga para aquele missionário agora e dá essa palavra para ele ou para ela. E quantas vezes eu já recebi palavras assim, mas porque a minha equipe de apoio foi formada além do local aonde eu estou trabalhando, entendeu? Então isso ajuda demais da conta, né? Eu ouvi isso de um missionário uma vez e guardei para mim. Quem tem oração tem tudo o que precisa. Eu creio muito nisso. Se você tiver uma boa equipe de pessoas intercedendo por você, você vai ver a diferença que isso faz no seu ministério e na igreja onde você está trabalhando. Outra razão é que uma equipe de apoio pode ajudar financeiramente. Às vezes, pessoas podem participar do seu sustento pessoal ou do sustento da igreja. Às vezes você está plantando uma igreja que não tem muitas condições e alguém de fora quer dizer: olha, eu quero, Deus tocou no meu coração e eu quero ofertar para o ministério, para você investir nesse ministério, comprar Bíblias, comprar revistas de escola dominical, sei lá, sabe, comprar bancos para cadeiras para a igreja, ou começar a construir um templo, alguma coisa assim. Meu único, a única advertência nesse ponto para você é que você tenha cuidado quando você receber ajuda financeira de fora. Cuidado em que sentido? De não deixar a ajuda financeira de fora roubar dos que estão sendo evangelizados, dos que estão convertendo ao Senhor, aonde você está, debaixo do ministério onde você está, roubar deles o desejo deles contribuírem para o ministério local e para missões. Nunca deixe ajuda financeira causar paternalismo na igreja local. Cuidado com isso. Cuidado com isso, tá bom? Mas a verdade é essa, a equipe de apoio, muitas pessoas podem ter interesse em ajudar financeiramente, tá bom? A outra razão, e a última deste slide, é alcança o perdido sem Jesus. Uma equipe de apoio pode ajudar você na oração e com equipes, né, formação de equipes que podem ir te visitar e ajudar a fazer evangelismo. Você pode montar, por exemplo, um grupo de pessoas interessadas da sua equipe de apoio para dar as férias de aulas das escolas, uma semana, 2 semanas, te ajudando a fazer evangelismo aonde você está, ou ajudando na construção do templo, ou ajudando na, vamos dizer assim, uma equipe de aconselhamento pastoral. Olha que legal.
Você monta uma equipe de psicólogos, conselheiros, para passar uma semana na sua igreja apoiando o seu trabalho, oferecendo gratuitamente aconselhamento para a comunidade onde você está. Todas essas coisas podem vir a partir do relacionamento que você pode desenvolver com centenas ou milhares de pessoas. Então, irmãos, não tem razão para a gente não levantar equipe de apoio. É uma coisa super estratégica. Eu ainda tenho a minha equipe de apoio, né, e escrevo cartas, às vezes, né, o meu alvo é 2 vezes, uma vez cada 2 meses, na verdade. Às vezes eu dou uma falhada nisso, né, eu passei da hora de escrever uma nova carta. E aqui vai o meu desafio, segundo desafio para você: eu quero receber a sua carta informativa. Calma que eu vou explicar como é que você pode fazer sua carta informativa, tá? Vou te dar umas dicas. Mas anota o meu e-mail aí, Wagner com W, ponto, vila com um L só, tá bom? @gmail.com, tá? Então, wagner.vila@gmail.com. Manda sua carta informativa, eu quero ver, tá bom? Quero participar do seu ministério. Muito bem, vamos para o próximo slide. Né? Eu estou dizendo isso, essas dicas, essas coisas vêm da minha experiência em missões. Né? Eu já estou 32 anos no campo missionário, nos últimos 3 pastoreando uma igreja a primeira vez, né? Um privilégio. Mas Rosana ainda tem muito mais tempo do que eu. Rosana tem 37 anos de missões. E eu aprendi muito com a minha esposa, mas muito mesmo. Ela tem muita coisa para ensinar. Aliás, ontem ela foi designada, né? Eu coloquei no grupo da Bomate isso ontem, né? Ela foi designada para nos ajudar em levantar promotores de missões na nossa região, tá? Então, se você tem interesse nisso, entre em contato com ela. Ela está lá no grupo da Bomate agora, dos pastores. Desses 32, 16 anos, né? Metade desse tempo foi gasto no exterior, desenvolvendo equipes de apoio, não só no Brasil, mas também fora. Né? Então, hoje, por exemplo, o nosso ministério aqui na Igreja Batista Vale da Bênção, nós temos irmãos que nós conhecemos e trabalhamos com eles em Taiwan, de uma igreja presbiteriana que oram por nós, que mandam mensagens, que têm interesse em participar daquilo que nós estamos fazendo aqui. Então, de vez em quando eu gravo um videozinho, de vez em quando eu mando um e-mail para o pessoal, né, mensagens para deixar eles participarem das vitórias que nós estamos tendo aqui. Né? Então, nesses 32 anos, a gente sempre esteve envolvido com a igreja local, cooperando como voluntários, mesmo que trabalhando com a Jocum, Jovens com uma Missão de Tempo Integral. Nós estamos aí 3 anos na Igreja do Vale da Bênção, né, no Vale de São Domingos, e está sendo muito legal, né? Nós temos esse plano, esse desejo de abrir um trabalho em Adrianópolis e em Máquina Queimada, mas nós temos também o desejo de ir para outros lugares no estado, no Brasil e no mundo. Poxa, mas pastor, quantas pessoas você tem na sua igreja? Quantos membros você tem na igreja? 20. 20 membros. E não venha me dizer que é impossível. Jesus começou com 12, né? Então, não tem por que eu não pensar que é possível, mas eu quero que outras pessoas participem conosco, estejam nesse projeto junto com a gente. Por isso é importante eu levantar as equipes de apoio, tá bom? Isso é muito importante. Então vamos lá. Comunicação é algo importantíssimo. A maneira como a gente comunica é fundamental. Já dizia o velho sábio: quem não comunica se estrumbica. Ditado popular brasileiro, né? Mas com quem a gente tem que se comunicar? A gente tem que se comunicar com a igreja enviadora. Por exemplo, a minha igreja enviadora é a PIB de Jauru.
Então, de vez em quando, eu sento com o pastor Israel e faço ele saber o que está acontecendo, ou com o pastor Denilson, né? Às vezes eu sou convidado a pregar na igreja de Jauru e eu dou uma pincelada, né, um feedbackzinho para a igreja do que está acontecendo no Vale de São Domingos. Então, a igreja enviadora precisa receber a minha comunicação, né, ou por carta, ou por e-mail, ou por vídeo, mas o melhor, a cereja do bolo é presencial, é pessoal, pessoal. Eu vou lá na frente dizer mais sobre isso. Quem é que precisa também receber minha comunicação? A igreja recebedora, aonde eu estou servindo. A igreja recebedora, a igreja onde eu sirvo, onde eu pastorei, precisa saber do que eu estou fazendo. As visitas, as dificuldades, quem na comunidade precisa de uma cesta básica, não é? Quem está doente, né? Então, eu preciso comunicar essas coisas. De vez em quando, eu dou um feedback do que eu faço para a liderança da minha igreja, né? Os meus diáconos, meus não, né? Os diáconos de Jesus, né? Os diáconos da igreja, uma ou duas pessoas que fazem parte da liderança. E o que eu incluo nessa comunicação, nesse feedback? Eu incluo o que eu faço na igreja, eu incluo o que eu faço na Jocum, eu incluo as minhas viagens, o que aconteceu nas viagens, eu incluo as igrejas que eu visitei, entendeu? Onde eu preguei, onde eu dei aula, entendeu? Eu tento mostrar para a minha igreja, onde eu pastorei, que eu, além de cuidar da igreja, estou envolvido em outras coisas. E isso faz com que a igreja veja o missionário e o pastor como ele realmente é, tá bom? Então, eu não sou de tempo integral no Vale da Bênção, mas a igreja do Vale da Bênção sabe disso, né? Eles sabem que uma vez por ano eu viajo, né, para dar o curso da Jocum. Então, e eles apoiam, eles me ajudam com isso, em oração, entendeu? Ah, quando eu viajo, eu fico um mês fora, mas o meu salário continua lá, eles não cortam o meu salário, então eles estão investindo em missões. Dá para entender? Então, a maneira como nós fazemos a igreja entender em missões é muito importante. Outra parte que precisa receber a minha e a sua comunicação é a Convenção Batista, né, do Mato Grosso, e a Abomate. Os nossos irmãos precisam saber o que nós estamos fazendo. Por isso é importante prestar relatórios, né? Nós temos um formulário online da Convenção Batista do Mato Grosso que todo final do mês os missionários, inclusive eu, precisamos prestar relatório. Nós dizemos ali, respondemos as perguntas e informamos a convenção o que está acontecendo. Por que que nós fazemos isso? É só porque nós recebemos o apoio financeiro da convenção, por isso nós temos que fazer? Ou porque a igreja enviadora participa do seu sustento, então você tem que fazer? Ou porque você recebe o sustento da igreja que você pastoreia? Também. Essa é uma das razões. Também. Nós prestamos serviços para a igreja e nós temos que informar a igreja o que está acontecendo, a convenção, o que está acontecendo, a Abomate. E porque eles nos ajudam financeiramente, é mais do que justo de que nós prestemos conta. Nós somos prestadores de serviço, né? No termo da contabilidade, é isso que nós somos. Mas sim, somos também chamados pelo Senhor. E no aspecto de ministério, ainda mais temos que prestar contas, né? O prestar contas, como eu falei, ajuda a gente a avançar no nosso ministério. E nós temos que prestar contas para a nossa equipe de apoio. Quantas pessoas você tem na sua lista de oração? Não que você ora por elas, mas que elas oram por você.
Quantos apoiadores você poderia listar hoje? Terceira tarefa. Eu quero que você faça uma lista de todas as pessoas que oram por você ou que você poderia convidar para ser um intercessor seu e da igreja que você pastoreia. Tá bom? Então, essa é a terceira tarefa para você. Comece agora a colocar o nome dessas pessoas numa lista. Tá bom? Você vai começar a se comunicar com essas pessoas. E eu coloquei aí embaixo, né? Eles querem e precisam saber como estamos, o que precisamos, o que temos feito, nosso contexto ministerial, nossos desafios, nossas vitórias e todas as outras coisas que são cabíveis a eles saberem, tá bom? Então, comunicação, você precisa se comunicar. Agora, hoje em dia, a comunicação está super fácil, super fácil. Eu me lembro que quando eu entrei na Jocum, eu nem sabia o que era internet. Eu não sabia que existia essa rede internacional de comunicação. As minhas cartas informativas eram escritas à mão, ou se eu achasse alguém que tivesse uma máquina de escrever, eu ia miliografar. Eu nem datilografar, eu tenho curso. Eu ia miliografar a minha carta informativa, tec, 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 até completar pelo menos uma página de informação. Mas hoje em dia, irmãos, se você não se comunica, é porque você não quer, não é porque você não tem como se comunicar. Então, olha os meios eletrônicos. Nós temos e-mail, né, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Nós podemos fazer chamadas de vídeo, né? O YouTube, você pode gravar vídeos e subir para a rede, né? O tal do TikTok agora também, né? Eu não uso essa coisa não, mas eu uso e-mails, eu uso WhatsApp, não uso muito o Instagram, eu não tenho mais a minha página do Facebook, eu uso a página da igreja para comunicar, não tenho Twitter e não tenho vontade de ter. Eu faço, às vezes, chamadas de vídeos com irmãos da igreja aqui, mas com intercessores aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Nós temos um casal novo da nossa equipe de intercessão que está na Suécia e eles estão intercedendo por nós. Eu uso, não muito, mas eu tenho usado um pouco mais o YouTube, né? E não tenho o TikTok e não quero ter. E quais são as vantagens desses meios de comunicação? É rápido e você não gasta nada, você não tem custo nenhum, né? Antigamente você tinha que escrever a carta, comprar o envelope, comprar o selo, passar o envelope na língua e botar na carta, né? Eu me lembro uma vez que eu fui em Zimbábue, nós escrevemos a nossa carta informativa e eu fui colocar no correio. Eu não tinha ainda o e-mail, né? Fui colocar no correio, eram 80 cartas. E eu comprei os selos, né? Já estava tudo envelopado. E eu ali no correio para postar as cartas e o correio não tinha aquela coisinha de cola, né? E nem tinha esponjinha de água. Rapaz, foi 80 selos na língua. Saí com a língua amarga aquele dia, né? É o preço a se pagar, né, pela comunicação. Mas tem as suas vantagens, esses meios eletrônicos, você não precisa ficar lambendo selo, né? As desvantagens dos meios eletrônicos é que é impessoal. Você não tem contato visual com a pessoa. A pessoa te vê, mas você não vê a pessoa. Você não tem o calor humano ali. Você não toma café com a pessoa, você não toma o chá, você não almoça junto com aquela pessoa. Então, essa é uma desvantagem.
E a outra desvantagem é que esses meios eletrônicos têm substituído essas formas presenciais, essas visitas. E você que é pastor e missionário sabe o quão valoroso é quando você vai visitar um irmão da sua igreja, não é? Tomar um cafezinho, você abre a Bíblia e lê com ele, ora com ele, é outra coisa, é outra coisa. Nos meios eletrônicos isso é difícil, é paliativo. A visita presencial não tem nada que substitui, tá? Eu me lembro no livro de Atos, Paulo faz, eu acho que é a segunda viagem, se eu não me engano, a segunda, ele vai, faz a segunda viagem e quando ele chega no destino final, ele vira para os seus parceiros de equipe e diz assim: vamos voltar e confirmar a fé dos irmãos nas igrejas por onde plantamos, por onde passamos. Então, essas visitas, elas são importantes para confirmar a fé, o relacionamento, o vínculo ministerial que você tem com estas pessoas, né? Ainda falando sobre meios de comunicação. Os meios tradicionais, né, eu já disse aqui alguns deles, né, a carta escrita à mão, você pode pensar assim, mas eu não tenho tempo, minha letra não é bonita, ixi, eu não sei como me expressar, mas se você consegue escrever uma carta à mão, escreva cartas à mão para aquelas pessoas que você sabe que são comprometidas contigo. Eu vou confessar a vocês que eu não escrevo há muito tempo cartas à mão, há muito tempo. Mas essa é uma coisa que toca o coração da pessoa, tá? Toca o coração da pessoa. Eu quero desafiar você a fazer esse exercício. Escreve uma, duas cartas para uma, duas pessoas que você sabe que são intercessores fiéis por anos, expressando o seu coração, agradecendo, fazendo aquilo que Paulo faz ali em Filipenses, né? Expressando o seu coração, agradecendo pelo compromisso daquela pessoa, as orações, talvez até doações, né? Ofertas e coisas do tipo, tá bom? Outra coisa é fazer as visitas, né? Tomar o cafezinho, visitar a igreja enviadora, visitar o escritório da convenção. A Bomate não tem um escritório, mas quando você estiver, por exemplo, passando por Cáceres, visita o pastor John Lennon. Vai falar com ele, vai dizer a ele o que está acontecendo na tua igreja. Quando passar por Curvelândia, visita o nosso secretário executivo, o pastor Vicente. Né? Quando passar por Jauru, me visita, vem cá me ver. Vem compartilhar comigo aquilo que você está vivendo, as suas experiências, né? As suas dificuldades, suas vitórias. Vem cá me visitar, vem cá tomar café comigo, né? Eu vou te dar, inclusive, se você tiver curiosidade, chá chinês para você tomar. Bom, vem tomar café comigo, viu? Vem tomar chá comigo. Telefonemas ajudam muito, né? Liga para a pessoa, pergunta para a pessoa como é que ela está, como é que a família está, como é que os filhos estão, como é que a pessoa está no trabalho, quais são as dificuldades. Se importe com o seu apoiador, seu intercessor. Mostra para ele que você se importa com ele. Cartas informativas regulares, né? Como eu disse, eu tento fazer a cada 2 meses, mas tem pessoas que faz todo mês, tem pessoas que fazem trimestralmente, semestralmente, anualmente. Eu não aconselho espaçar muito as cartas informativas, porque a tendência é as pessoas te esquecerem, tá bom? Então, mantenha elas informadas e elas vão lembrar de você. Paulo fala sobre isso, né? Dou graças a Deus todas as vezes que oro e me lembro de vocês, como vocês participaram. Lembre das pessoas e elas vão lembrar de você, tá bom? Quais são as vantagens desses meios tradicionais?
É mais pessoal, é mais olho no olho, você conhece a pessoa, você está percebendo a linguagem corporal da pessoa enquanto você compartilha. O ano passado, em julho do ano passado, eu fui para Curitiba, eu e Rosana, e lá em Curitiba nós temos uma igreja, 2 igrejas que são intercessoras nossas. Uma é uma igreja batista e outra é uma igreja presbiteriana. E todas as vezes que nós vamos para Curitiba, nós visitamos aquela igreja. E eles são parceiros nossos desde 2004, apoiadores nossos desde 2004. Essas igrejas, uma delas ajuda financeiramente, a outra não. Mas elas fazem parte do nosso sustento pessoal, familiar. Eles depositam fielmente, uma dessas igrejas, fielmente, desde 2004. Entende? Então, como é que eu não vou visitar uma igreja dessa? Não é por causa do dinheiro, é por causa do relacionamento. Entendeu? Então, eu preciso investir na vida deles. Então, quando eu vou lá, eu dou testemunhos, eu prego na igreja. A última vez que nós fomos lá em julho, eu pedi que os pastores, pedi uma oportunidade de nós sentarmos com os pastores da igreja. E nós sentamos ao redor de uma mesa para jantar. Nós ficamos por quase 3 horas conversando e depois jantamos juntos. Rapaz, isso é precioso demais da conta, demais da conta. E o pastor presidente daquela igreja, no final, disse assim: Olha, eu nunca tinha tido uma reunião de prestação de contas de missões como nós tivemos hoje. E eu quero agradecer vocês, Wagner e Rosana, por gastar tempo conosco e nos dizer o que está acontecendo lá em Vale da Bênção. Entendeu? Rapaz, não tem coisa que supera essas visitas pessoais. Isso valoriza o apoiador, reforça a amizade e o vínculo com a igreja, né? As pessoas te conhecem, a convenção te conhece, a Abomate te conhece, né? É tão bonito ver o que, né, a Abomate tem feito nos últimos 2 anos, né? 2021 e 2022, e o pastor John Lennon quer continuar fazendo isso, né, esses 2 próximos anos, a visita no campo missionário. Rapaz, eu fui visitado aqui pelo menos 3 vezes pelos irmãos da Bumate e da convenção. É precioso demais. Eu me senti valorizado, porque a Bumate e a convenção querem saber como é que eu estou, como é que está o trabalho. Eles deixaram as suas famílias, as suas casas, para viajar, né, de Cuiabá, 420 quilômetros, de Cáceres, 220, né, para estar aqui comigo, vir tomar café na minha casa. O pastor Emerson veio tomar café comigo, o pastor Gilson veio tomar café comigo, o pastor Samuel veio tomar café comigo, né? Pastor Valim, pastor Vicente, né? Essa galera toda veio me visitar. Rapaz, isso é bom demais. Então, nada substitui visitas. Nada. Tá bom? Visite os seus apoiadores. Quem não aparece não é lembrado. É aquilo que eu falei, né, do apóstolo Paulo, né? Ele se lembrava com alegria dos irmãos filipenses, porque eles estavam sempre cooperando com o ministério deles, né? E lembrando aquilo que Paulo escreve também aos Coríntios, né, dizendo assim: nós somos cooperadores de Cristo. O Senhor nos visita todos os dias. Não é maravilhoso? É poderoso demais, gente. Não dá para não visitar os outros, porque Jesus mesmo nos visita todos os dias. Ele está entre nós. Fica comigo, né? Já se faz tarde, né? Cartas informativas. Aqui algumas dicas sobre cartas informativas. Primeira delas, né, não faça uma carta informativa muito extensa. Eu diria, no mínimo, uma página, no máximo 2.
com a velocidade da internet, os hábitos de leitura mudaram muito. Então, muitas pessoas não têm paciência para sentar e ler por muito tempo. A grande maioria das pessoas. Então, se você fizer uma coisa muito grande, as pessoas vão olhar e dizer assim: ih, é grande demais. Então, eu recebia de uma missionária em um país, um casal, eu recebi a carta informativa deles e depois da segunda vez eu desisti de ler a carta informativa deles, porque a carta informativa deles tinha 12 páginas. 12. É um absurdo. Era muito boa escrita mesmo, sabe? A irmã que escrevia, ela é psicóloga e ela tem mesmo essa habilidade de escrever, escreve muito bem. Ela, na verdade, agora está escrevendo um livro, né? Então, era um texto, assim, bem escrito, mas 12 páginas é muita coisa. Eu conheço um outro missionário que mandava informativos semanalmente e eu desisti de ler, porque cansava de tanta informação. Mas eu acho que ele mudou agora, não está fazendo tão assim, não. Inclua fotos do trabalho, inclua fotos da sua família, né? Hoje em dia, com a segurança, talvez você pode querer não incluir fotos da sua família, né? Depende de onde você trabalha. Talvez é uma cidade ou um bairro perigoso, talvez você não vai querer expor a sua família, né? Inclusive na internet, tenha muito cuidado com isso, né? Mas fotos do trabalho. Agora, aqui vai uma dica muito importante que tem a ver com integridade nas suas cartas informativas. Não coloque coisas que você não faz. Eu conheci, na minha vida missionária, conheci um bom número de missionários e pastores. Vou ser bem sincero agora. Missionários e pastores mentirosos, que colocavam nas suas cartas informativas informação mentirosa, colocavam fotos de trabalhos bem-sucedidos de outros missionários, colocavam nas suas cartas informativas com o intuito de levantar sustento para a sua família ou para o ministério. Então, ande em integridade. Só fale daquilo que você está vivendo, só fale daquilo, das conquistas que você realmente conquistou, tem conquistado. Fale do progresso do trabalho com integridade. Não invente história. Não tire foto e põe nas suas cartas informativas fotos que podem dar a entender outra coisa. Entendeu? Então, tenha muito cuidado com isso, irmãos, porque se alguém for te visitar e ver que o que ela está vendo ao vivo e a cores na tua igreja não é o que está no seu trabalho de carta informativa, você vai entrar em descrédito. E aí, seu ministério vai por água abaixo. Então, tenha muito cuidado com isso. Coloque nas suas cartas informativas como as pessoas podem entrar em contato contigo. Talvez um e-mail, um celular, alguma coisa assim. Tá? Sempre coloque, porque as pessoas vão querer, às vezes, ligar para ver como é que você está, entregar uma palavra do Senhor, e não tendo uma forma de contato fica complicado, né? Coloque endereço da igreja, às vezes as pessoas querem vir te visitar, né? Outro dia, visitando a igreja de Mirassol, no final do culto, um irmão chegou para mim e falou assim: eu tive trabalhando 3 dias em São Domingos. Eu falei: rapaz, tu teve lá 3 dias e não foi visitar a gente? Ele falou: pois é, pastor, eu nem pensei em procurar a igreja e saber onde é a igreja. Falei: rapaz, como é que você faz uma coisa dessa, rapaz? Vai visitar a gente. Então, às vezes, a pessoa está passando pela sua cidade a trabalho ou, né, indo para algum outro lugar e parou na sua cidade e fala: poxa, o pastor fulano de tal está aqui, vou ligar para ele.
Ou vou visitar a igreja, vou conhecer a igreja. Ele tem o endereço na mão, entendeu? Então é importante. Conta bancária pessoal ou da igreja é uma coisa que pode ser colocada, não é? Mas tenha cuidado como fazer isso, porque às vezes a maneira como você escreve a sua carta informativa pode transparecer que o seu interesse em informar o que está acontecendo na sua igreja ou na sua família é simplesmente arrecadar fundos. E esse é um sentimento horrível para quem recebe a carta. Esse é um sentimento ruim. Não faça isso. A sua intenção em escrever a sua carta informativa deve ser, primeiro, em abençoar. Segundo, em informar com clareza. Terceiro, pedir oração. 3 razões principais para a sua carta informativa, tá bom? Agora, havendo uma necessidade especial, comunique, comunique. Às vezes tem pessoas orando e perguntando para o Senhor assim: Senhor, eu tenho essa oferta para dar e não sei aonde dar. E aí chega a tua carta informativa. E a pessoa pode olhar, isso já aconteceu comigo. A pessoa pode dizer assim: obrigado pela resposta, Senhor, já sei para onde vou mandar essa oferta. Então, é bom. Põe o seu Pix, né, sua conta bancária, tá? Mas não foque a sua carta informativa em finanças. Foque em abençoar o leitor, tá bom? Ministre o seu leitor, né? Eu vou mostrar no meu último slide, eu vou mostrar um exemplo de uma carta informativa minha, de alguns anos atrás, tá? Ministre o seu leitor, é isso que eu estou falando, abençoe ele. Não pregue, não faça um estudo bíblico na sua carta informativa. Escreva 2 ou 3 parágrafos de um testemunho ou de um texto bíblico que o Senhor falou contigo e que você quer que o seu leitor seja abençoado. De novo, não pregue, não dê estudo bíblico. Apenas faça 2 ou 3 parágrafos que vão servir de bênção para quem está lendo. Estimular a fé, desafiar a vida financeira, a vida ministerial, a vida familiar, desafiar para missões. Ministre a vida do seu leitor. Anime a fé do seu leitor com testemunhos. Conte testemunhos. Isso é muito importante. E como eu disse, fale a verdade. Qual é o tema da sua igreja? O tema da minha igreja hoje, para esse ano, é maturidade. Nós vamos trabalhar esse tema na nossa igreja, no Vale da Bênção. Compartilhe os pedidos de oração, né? O crescimento da igreja, a sua saúde, a educação dos seus filhos, sei lá, quais são os seus pontos de oração que eles podem estar orando por você. Compartilhe com eles, tá bom? Vamos aqui dar um exemplo para você de uma carta informativa. Eu espero que dê para ver um pouquinho. Eu vou, com o cursor, vou mostrar algumas coisas. Aqui tem né, título da nossa carta informativa, né? Tem um nome, aqui tem uma foto da cidade, aqui tem um texto bíblico, aqui tem os pontos, cada ponto da carta informativa está aqui no índice, e aqui em cima tem a data, tá? Então, aqui está a minha ministração para o meu leitor, que fala sobre tempo, por isso eu coloquei uma foto da ampulheta para fazer uma comunicação visual, né, do tema. Aí eu vou falar sobre o nosso ministério com Jocundo, Cuidado Integral do Missionário na América do Sul, o que é que a gente estava fazendo, né, o que a gente tem feito. Aqui eu vou compartilhar o que eu estava fazendo na Igreja Batista de Jauru, né? Aqui tem fotos do primeiro encontro de casais que nós fizemos em Jauru. Isso foi antes de começarmos a pastorear a igreja de Vale de São Domingos. Aqui é informação sobre a saúde dos meus pais, que foi uma das razões principais porque
nós voltamos para o Brasil, tá? Então, eu gosto de informar como os meus pais estão de saúde. E aqui a nossa família, eu, Rosana e Davi. Como é que nós estamos como família? O que cada um tem feito, como cada um está emocionalmente, né? Estudos e tudo mais. Aqui embaixo, algumas fotos da nossa realidade, né? Uma foto do pôr do sol no sítio do meu pai. Aqui eu e meu filho, né? Trabalhando, fazendo cerca no nosso sítio, né? Eu aqui com o trator, né? Na mesma pegada de fazer cerca. Essa carta informativa foi em março de 2019, 2018, alguma coisa assim, não dá para ver muito bem ali. E aqui estão as nossas informações, né? Contas bancárias, endereços, né? E algumas instruções em como contribuir, caso a pessoa queira contribuir. Importante que a pessoa não se sinta obrigada a contribuir, tá bom? Então, eu não sou muito bom de arte, né? Você pode ver que a diagramação da minha carta informativa não é das melhores, né? Eu não sou bom nisso. Mas existe um visual. A minha intenção é fazer com que a carta seja agradável, com cores leves, com fotos, com identificação, né? Logo do Ministério da Jocum que a gente faz parte, a foto da cidade. Se eu não me engano, isso aqui é de Jauru. Acho que é de Jauru, não lembro bem essa foto. Fotos claras, né? Bem enquadradas, tá bom? Então, preste atenção nesses detalhes, tá certo? Sua carta informativa deve ser agradável aos olhos, tá? E aí, meu último slide é como você vai aplicar. Eu já te dei algumas dicas, já te dei 3 tarefas, né? Mas pensa aí, irmão, irmã, com que regularidade você vai escrever suas cartas, decida, tá bom? Se você é casado, peça a participação da tua esposa ou do teu esposo e dos seus filhos, tá? Quantas pessoas e igrejas você terá em sua equipe de apoio? Tem uma missão chamada Operação Mobilização, que quando ele, no processo de aceitação de um candidato para ser missionário com eles, o candidato tem que apresentar à missão uma lista, entre outras coisas, tem que apresentar uma lista de 300 nomes de intercessores. Então, quantas pessoas você quer ter na sua equipe de apoio? Né? Já começa contando pelo número de pessoas da igreja onde você pastoreia. São os seus apoiadores. Eles oram por você, oram pela igreja. Né? Quem mais? Eu vou expandir um pouco a sua visão do potencial de apoio que você tem para fazer sua equipe de apoio. Na nossa região oeste, nós temos, se eu não me engano, 30 ou 33 igrejas. Então, desenvolva sua equipe de apoio aqui. Mas não só aqui. Tem o restante do estado, do Brasil e do mundo. Você pode levantar equipe de apoio no mundo todo. Bom? Então, faça essa lista de pessoas, né, que eu já pedi para você fazer. E quando você vai enviar sua primeira carta, coloque a data agora. Responde para você mesmo. Eu vou enviar a minha carta informativa dia tal. 15 de fevereiro, 10 de fevereiro, hoje é 26, 30 de janeiro, vou enviar minha primeira carta informativa, ainda que seja uma página. Escreva e mande para mim. Eu quero receber sua carta informativa, tá bom? Então, eu espero que tenha sido importante para você, de validade. Eu espero que você tenha gostado, que tenha contribuído com o teu ministério, tá bom? Esse é um trabalho estimulado pela, né, a diretoria da Abomat. Eu tenho uma alegria muito grande de poder participar, abençoando você assim dessa maneira. Tá bom? Obrigado, irmãos da Abomat, obrigado, pastor John Lennon, pela oportunidade.
e naquilo que eu puder ajudar a nossa região, estamos aí, tá bom? Deus abençoe vocês, então fiquem na paz.